Oiê, eu sou a Sandra Cardoso, maquiadora profissional e designer de sobrancelhas, e hoje você vai entender e superar o medo de atender clientes. E hoje eu não tô sozinha, eu tô com uma convidada especial que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre o medo e como reagir a ele quando a gente for atender os nossos clientes. Então eu tô aqui com ela, que é mentora de mulheres, terapeuta especialista em inteligência emocional, fundadora do MPE, que depois ela vai falar um pouquinho sobre o que é, palestrante, Ana Paula Faria. E eu tenho muito orgulho de dizer que também é minha irmã. Pelo convite, quero agradecer a Sandra por essa oportunidade. Começar a falar sobre o assunto porque é uma coisa que tem me preocupado muito, que eu tenho recebido de vocês aí. Alguns comentários sobre como vocês se sentem quando vão atender alguns clientes, quanto o medo acaba paralisando vocês. E aconteceu já comigo, e por isso que eu trouxe uma pessoa especialista, né, em inteligência emocional, porque tem muita coisa que vai muito além do medo, né? A gente tem que entender também. E por que o medo existe, na verdade? O medo, na verdade, existe, Sandra, para nos defender, né? Muitas pessoas, por falta de conhecimento, vê o medo como algo negativo. Mas a função do medo é para preservar a nossa vida. Quando ele está em um nível muito elevado, aí sim ele vai acabar trazendo prejuízos para nós, né? Vai acabar até mesmo nos adoecendo. Então é muito importante a gente buscar sim entender o medo e buscar a inteligência emocional, que é uma ferramenta que nos ajuda a entender melhor o nosso medo, a como lidar com ele. Porque muitas vezes não é só medo, né? Tem também a questão da insegurança. E eu sempre falo para vocês, né, que quando a gente entende o que a gente está fazendo, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, você já estudou, você já colocou em prática no seu curso. E muitas vezes não é medo, às vezes é insegurança, é outros sentimentos. E por isso que é importante a gente ter essa inteligência emocional que a Ana falou, para poder identificar, né, o que tem por trás desse medo, né? O que está te paralisando, na verdade. Realmente é medo de não conseguir fazer o procedimento, é insegurança, é falta de conhecimento, o que é, né? E aí eu já quero perguntar para você também a questão da origem, né, do medo. Como que se origina o medo? E é todo esse monstro, né, que a gente cria na nossa cabeça? Então, na verdade, o medo é uma das emoções básicas e primárias do ser humano. Nós já nascemos com o medo, né? Assim como outras emoções, a tristeza, o amor, a alegria, a repulsa. Então, ele nada mais é do que uma emoção, né? Então, quando as nossas emoções elas estão em equilíbrio, isso traz benefícios para nós. Mas a partir do momento que elas estão desequilibradas, aí sim elas vão começar a nos afetar de um modo negativo, de uma forma negativa. Então é importante entender isso também. Então o medo, ele é uma reação natural, né, do ser humano. Então a gente não precisa ficar com medo de sentir medo, né? A gente pode se permitir sentir isso porque é uma coisa humana, né? Então a gente não precisa, nossa, eu tô com medo, eu não posso sentir medo. Você pode, essa é uma reação natural, né? Eu ouvi um podcast esses dias do Joel J com um lutador de MMA, e aí ele falava, né, que toda vez que ele ia lutar, o medo fazia com que ele pensasse em duas opções. A primeira opção era travar, ficar paralisado. A segunda opção era fugir. Na verdade são três opções, né? E a terceira opção é reagir, né? E aí eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar como reagir ao medo, né? Porque ele tem uma forma de se manifestar no nosso corpo. E às vezes você sabe o que você está fazendo, você já estudou para aquilo, você já está confiante, e na hora que você se dá de frente com aquele desafio, como que ele se manifesta no nosso corpo e como reagir a ele? Na verdade, quando nós estamos sentindo medo, geralmente a circulação do nosso sangue ela vai começar maior fluxo nas nossas pernas, porque o nosso corpo vai realmente se preparar para a gente ter ali uma escolha a fazer, né? Como a Sandra colocou. Cada pessoa é única e lida com ele de uma forma diferente. Nosso corpo, ele tem um momento que ele dá aquela, né, parada, que a gente olha para as pessoas, às vezes a pessoa tá pálida, né? Olha pro rosto da pessoa, ela tá pálida, e aí ela tem que fazer uma escolha. Ou ela
reage, né, enfrenta aquele medo, ou então ela vai recuar, vai se esconder, vai correr, vai fugir para poder se defender. Mas o nosso corpo, ele nos dá, ainda que seja poucos segundos, ele nos dá o direito de escolher o que nós vamos fazer diante daquela situação que está nos causando medo, como que nós vamos reagir. Então aí entra a questão também dessa inteligência emocional para aprender a lidar com esse medo e realmente, né, conseguir identificar, eu preciso ter esse medo todo dessa situação, né? O que isso pode me causar? Realmente vai me prejudicar? Porque às vezes a gente cria na nossa mente algo assim maior do que na realidade é, né? E isso acontece, a gente consegue perceber quando a gente vence os nossos medos. Quando a gente vence, a gente olha, nossa, né, eu tava com medo disso, nem precisava ter todo esse medo. Por que eu esperei tantos anos para enfrentar, para fazer isso que eu precisava fazer? Né? Então, o medo ele reage da seguinte forma no nosso corpo. Um outro vídeo que eu fiz aqui sobre o medo, né, como superar o medo, tá? Eu contei pra vocês uma história sobre como o medo me paralisou em um atendimento. Se você não viu, vai lá naquele vídeo que tá lá detalhado pra vocês. Até o nome da cliente eu falei lá naquele vídeo, então é legal vocês irem também pra dar uma olhadinha. Que eu conto da minha experiência, né? Como eu me senti no primeiro atendimento ali, naquela situação, e como foi que eu consegui superar aquilo, né? Só para complementar, né, o que a Ana falou, uma das coisas que é muito gostosa é a sensação de quando a gente supera o medo. Porque a gente começa a perceber que a gente pode ir além. Quando você se permite, você consegue ir além daquilo, né? Então, uma das sensações que hoje eu tenho, né, de felicidade mesmo por estar trabalhando nessa área, por ter conseguido conquistar, né? Muitas coisas que eu conquistei é ter superado aquele medo, né? Aquela insegurança, aquela ansiedade, né? E todo aquele monstro que eu criei na minha cabeça naquele momento, né? Que eu cheguei até a passar mal, mesmo de tão nervosa que eu fiquei na hora de fazer o atendimento, eu consegui superar aquilo e hoje eu consigo vir aqui para poder falar para vocês sobre a minha experiência, para poder mostrar para vocês o meu trabalho, e era uma coisa assim que eu nunca imaginei, né, que eu conseguiria. Então, a sensação de você conseguir superar o medo, de você conseguir enfrentar, né, e seguir com o seu sonho é muito gratificante, né? A Ana Paula, como eu falei, ela tem um projeto, né, que é o MPE. Eu até queria que ela falasse um pouquinho sobre esse desafio, né, porque deve ter sido um desafio criar um projeto do zero, né, e hoje já está com várias alunas formadas nesse curso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com o medo, porque como é uma reação natural, eu queria que você falasse pra gente se você teve medo na hora que surgiu essa ideia e quantas mulheres você já impactou com esse projeto. Eu queria pontuar algo que a Sandra falou. Ela falou a respeito de quando ela iniciou, né, que ela se sentiu nervosa, ansiosa, insegura, que na verdade tudo isso que ela pontuou aqui, a raiz de tudo isso é o medo. Então, às vezes a pessoa tem aquela ansiedade ou aquela insegurança, o que precisa ser trabalhado ali é o medo, né? Então é preciso assim conseguir chegar nessa raiz, trabalhar esse medo para que você consiga assim, se sentir mais segura, mais confiante, né? Para que você consiga ter mais leveza, ter calma para conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. E falando um pouquinho a respeito desse projeto, claro que como vocês também, no início foi um grande desafio para mim. Mesmo eu já vindo há muitos anos estudando, fazendo cursos, me preparando, eu tinha esse desejo de iniciar um projeto voltado para mulheres, para poder ajudá-las na questão da autoestima, nos relacionamentos, fortalecer a mulher em várias áreas da vida dela. E por muito tempo eu fiquei adiando aquilo, por medo, por não me achar incapaz, mesmo fazendo tantos cursos, mesmo buscando tanto conhecimento. Eu precisei trabalhar primeiramente em mim, para hoje trabalhar através de mim, né, alcançar outras mulheres e conseguir compartilhar com elas aquilo que me ajudou. Então eu fui em busca assim de autoconhecimento, eu fui me tratar, eu fui buscar ajuda. Também comecei a trabalhar, utilizar também algumas ferramentas que eu fui aprendendo, aplicando em mim e fui fortalecendo, né, me fortalecendo cada vez mais. Quando a gente começa, né, colocar aqui dentro, né, a nossa casa interior em ordem, a gente vai conseguindo colocar também tudo aquilo que está ao nosso redor em ordem. Então foi isso que acabou acontecendo, né?
Quando eu comecei a cuidar de mim, comecei a desenvolver a inteligência emocional, a cuidar das minhas emoções, da minha mente, do meu corpo, as coisas foram fluindo naturalmente. E aí eu comecei a dar início desse projeto. Foi um grande desafio, a primeira turma, né, que eu estava ali um pouco assustada, mas eu aprendi que às vezes o medo ele não vai desaparecer, né? Existem medos que eles vão estar ali com você, mas o que a gente tem que fazer? Pega esse medo, coloca ele no bolso e vai com medo mesmo, porque esse projeto hoje eu vejo o quanto ajudou muitas mulheres. E se eu continuasse ali paralisada pelas minhas inseguranças, por não me achar capaz, ficar ali me diminuindo cada vez mais, eu não sei aonde estariam essas mulheres hoje, né? O que teria acontecido na vida delas hoje. Então, assim, eu estou muito feliz, é um projeto que já está aí há 3 anos, alcançando a vida de muitas mulheres, não só aqui da nossa cidade, mas também de outros lugares, de outros países também. Quantas mulheres já? Já foram mais de 100 mulheres já alcançadas através desse projeto. Olha que legal, né? E tudo, se você for pensar, tudo isso não seria possível se você tivesse se apegado e dado alimento para esse monstro, né? Para esse medo. Talvez hoje você não tivesse, talvez não, você não teria esses resultados que você tem hoje, né? E por último, né, para finalizar, eu queria que você desse pra gente uma dica. Se você pudesse dar uma dica para quem tá passando por isso, para quem tá com muito medo de atender as clientes, que tem muita insegurança, que acha que quando sentar ali na cadeira ou deitar na maca vai travar, qual é a dica principal para superar o medo na sua vivência como terapeuta ou sua opinião pessoal? O que você pode dizer pra gente que você acha que vai dar aquela virada de chave na nossa cabeça para superar esse medo? Eu acredito que é o que eu já falei aqui para vocês, buscar o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Como a Sandra falou, esses monstros que existem dentro da gente, na verdade são às vezes crenças que nós temos. Crenças que nós carregamos, porque as nossas crenças são o quê? São as nossas verdades incontestáveis. Então, por mais que às vezes alguém fale para você que você é capaz, mas dentro de você acredita que você é incapaz, né? Então, é importante você buscar esse autoconhecimento, conseguir identificar essas crenças que você tem carregado dentro de você, para você começar a adquirir ferramentas e aprender a trabalhar, a mudar essas crenças, a se libertar desses bloqueios, dessas coisas que às vezes te paralisam, e é através do autoconhecimento. Se você não está conseguindo sozinha, busque ajuda, né? Não tem nada de errado de você buscar ajuda de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, de um coach. Hoje existem tantas possibilidades, não é? Então, busque esse autoconhecimento que você vai longe, pode ter certeza disso. Eu também tenho certeza que você vai conseguir superar esses medos. Eu sou prova viva disso, né? Como eu falei pra vocês, eu paralisei. Eu passei mal de, assim, abaixar minha pressão, eu quase ter um troço na frente da cliente. E hoje, graças a Deus, né, tô com o meu estúdio, tô trabalhando bastante, tenho muitas clientes, confiam no meu trabalho e principalmente isso me trouxe uma autoconfiança muito grande, né? Quando a gente supera nossos medos, a gente se sente mais confiante. E é isso que eu desejo pra você, tá? Eu espero que a gente tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Se nós te ajudamos, já sabe, né? Me ajuda também aí deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E se você gostou desse tipo de conteúdo, né, que eu trouxe mais uma pessoa pra estar junto comigo aqui no meu cantinho, coloca aqui nos comentários que eu trago mais vezes a Ana Paula ou eu trago outras pessoas também pra gente ter esse bate-papo. Tá bom? Então fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!